Após a queda de um avião, esse casal fica preso em uma pequena ilha desabitada no meio do oceano e lutam por suas vidas tentando sobreviver. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ação, aventura e drama, chamado Pesadelo nas Alturas, de 2020. Na bela ilha de Maurício, Sarah está tendo as melhores férias de sua vida e começa a namorar seu instrutor de mergulho, Jackson, que mostra a ela como é a vida fora do mundo empresarial. Em seu último dia, eles olham seus vídeos e Jackson pede para ela ficar. Mas Sarah não pode, pois tem um emprego importante em Londres. Como Sarah odeia despedidas, ela espera Jackson ir ao banheiro e vai embora sem dizer mais uma palavra, claramente se sentindo mal com isso. Ao voltar, Jackson fica completamente arrasado. Um ano depois, Sarah segue por sua vida cotidiana em Londres quando recebe uma mensagem de uma amiga das Ilhas Maurício, dizendo que vai se casar e quer que Sarah seja sua madrinha de casamento. Obviamente, Sarah aceita, e algum tempo depois ela está chegando na ilha pronta para se divertir. Primeiro ela para e compra bebidas na casa de um velho amigo e acaba sendo perseguida por um cachorro. Enquanto Sarah sobe no portão, o dono imediatamente chama o cachorro de volta e recebe Sarah. Depois de colocar as bebidas em seu jipe, ele pergunta se ela já visitou um certo alguém. No entanto, Sarah finge não saber do que ele está falando. Depois, Sarah vai nadar em uma cachoeira com algumas amigas. Em seguida, param em um bar. Sua amiga se pergunta se dessa vez ela ficará, mas Sarah insiste em seu emprego em Londres. Nesse momento, ela nota Jackson por perto e esconde o rosto enquanto sua amiga explica que ele tem sua própria escola de mergulho agora. À noite, Sarah vai a uma festa na praia e descobre que Jackson também está lá. Criando coragem, ela se aproxima dele para conversar, mas o momento todo é estranho. Jackson vai embora com a desculpa de que precisa resolver coisas do trabalho, mas Sarah o segue e se oferece para levá-lo para casa. No começo, Jackson recusa, mas depois concorda. Mais tarde, em sua casa, eles bebem juntos e Sarah parabeniza Jackson por sua escola, fazendo com que ele admita que foi encorajado pela ambição dela. Conforme a noite passa, os dois se encontram compartilhando muitos momentos bons, levando Sarah a admitir que sentiu saudades dele. Mas Jackson fica irritado, explicando que não vê sentido em ficar com ela se ela vai ir embora novamente. Quando Sarah sugere que Jackson poderia ir com ela para Londres, ele ressalta que nunca seria feliz lá. Uma discussão acontece, mas apenas para acabarem se beijando e passando a noite juntos. Na manhã seguinte, Sarah recebe uma ligação de sua amiga dizendo que está atrasada meia hora e que não podem esperar mais, pois a única balsa na ilha que vai para o local do casamento sai em breve. Não querendo perder o casamento, Sarah vai correndo pedir um favor ao seu velho amigo Fred. Como ele é piloto, pode levá-la ao casamento em seu próprio avião. Jackson vai no mesmo voo porque ele também está indo ao casamento, mas está de mau humor porque Sarah saiu novamente sem dizer nada. Assim que estão no ar, Fred diz para Sarah sentar no assento do copiloto para colocarem o papo em dia. Lembrando que ela costumava fazer aulas de voo, Fred aproveita a oportunidade e repassa algumas coisas sobre o avião, como manter a aeronave estável e usar o piloto automático. Assim ela pode ajudá-lo quando chegar a hora dele sair do assento para tomar seus remédios. Eles também conversam um pouco sobre suas vidas, e Fred confessa que ainda lamenta a morte de sua esposa, de quem ele tem uma foto no avião. De repente, Fred começa a tossir, e Sarah grita para Jackson trazer água, mas ele não consegue encontrar. Percebendo que Fred está tendo um ataque cardíaco, Sarah tenta acalmá-lo, mas Fred desmaia e cai sobre o manche, fazendo o avião mergulhar e Jackson bater a cabeça. Nesse momento, um tanque de oxigênio vem voando de trás, atinge o para-brisa e o painel de controle. Jackson se aproxima e puxa Fred do assento do piloto, enquanto Sarah agarra o manche e tenta desesperadamente lembrar do que Fred lhe disse para fazer o avião subir e mantê-lo estável. Felizmente, o avião se estabiliza pouco antes de colidir com o oceano. Em seguida, Jackson tenta reanimar Fred, mas não há nada que possa fazer agora e ele está morto. Ele se pergunta se Sarah sabe pilotar o avião e ela confessa que teve apenas algumas aulas há 2 anos, então não pode fazer muito. Sarah avalia os danos e vê que o GPS está quebrado, então o casal tenta usar o celular, mas não há sinal lá em cima. Na sequência, tentam o rádio algumas vezes, mas não recebem resposta, e quando tentam o piloto automático, descobrem que também está quebrado.
Para piorar a situação, tem apenas meio tanque de combustível restante, o que pode não ser suficiente para levá-los a um lugar seguro. Pelo menos a bússola funciona, e usando seus relógios eles tentam calcular a direção que estavam seguindo antes, e definem um tempo para quando irão virar o avião novamente. Infelizmente, uma enorme tempestade surge de repente, e Sarah não sabe o que fazer. Nesse momento, alguém chamado Samuel chama no rádio. Sarah diz que estão pilotando o avião e que Fred morreu. Mas o sinal é perdido quando o avião começa a se aproximar da tempestade. Após alguns segundos de estática, Samuel retorna e diz que a tempestade é muito grande para contornar, mas antes que ele possa dar algumas dicas, o sinal se perde novamente. Jackson troca de lugar com Sarah para que ela possa assumir o comando do avião, mas ela ainda não sabe o que fazer. E de repente, um raio atinge o avião, fazendo-o tremer enquanto atravessa a escuridão. Com dificuldade para manter o controle, Sarah decide tentar voar acima da tempestade, ignorando o aviso de Jackson de que estejam subindo muito alto. Depois de muito esforço, ela consegue guiar o avião na direção certa e alcança o céu limpo. Infelizmente, a altitude também os fazem se sentir mal. Sarah luta para enxergar claramente, mas desmaia, fazendo o avião mergulhar novamente na tempestade. O avião entra em um espiral descontrolado e as nuvens escuras não permitem que eles vejam nada. Mas Sarah acorda e não para de lutar com o manche. Depois desse desespero, ela consegue nivelar o avião novamente, mas descobre que a bússola também quebrou. Jackson lembra de um trabalho de escola e faz uma bússola com uma agulha e um líquido, o que dá a Sarah as direções de que precisa para pilotar corretamente na tempestade. Segundos depois, finalmente saem da tempestade, mas o combustível restante está muito baixo. Sarah lembra do tanque reserva e imediatamente faz a troca, mas o segundo tanque de combustível sobe rapidamente por apenas alguns segundos antes de começar a cair rapidamente. Jackson acredita que pode haver um vazamento no tanque, que fica localizado nas asas do avião, e ele decide correr o risco de sair para consertar, amarrando seu corpo ao avião com uma corda. Ela não gosta da ideia, mas não tem escolha a não ser ficar dentro e pilotar enquanto observa apavorada como Jackson sobe até a frente do avião. Lá ele abre o motor e o combustível começa a espirrar imediatamente em seu rosto, confirmando o vazamento. Ele tenta usar fita adesiva, mas devido à velocidade e ao vento, precisa fazer algumas tentativas antes de conseguir arrumar o vazamento. Assim que o buraco é tapado, o indicador de combustível também se estabiliza. Jackson tenta subir de volta para o avião, mas escorrega e cai, ficando pendurado sob a asa do avião. Apavorada, Sarah quer ajudá-lo, mas deixar o manche sozinho faz com que o avião comece a balançar. Para resolver esse problema, ela pega o cinto de segurança e o coloca em volta do manche, conseguindo manter o avião estável. Então corre até Jackson e diz para ele segurar sua mão. E ao estender sua mão, ele acaba sendo arremessado contra a lateral do avião. Sarah se esforça e consegue segurá-lo, puxando-o para dentro do avião, mas descobre que seu braço ficou gravemente ferido. Para limpar o ferimento, ela pega uma das garrafas de bebidas destinadas ao casamento e Jackson dá um gole antes de derramar no ferimento que arde bastante. Para distraí-lo da dor, Sarah conta como sempre pensa no tempo que passaram juntos e aproveita a oportunidade para colocar o braço dele no lugar. Em seguida, ela improvisa uma tala com um cabide e envolve o braço dele com gaze, enquanto diz que o que ele acabou de fazer foi incrível. Depois, eles descobrem que o indicador de combustível está em 5%, então decidem continuar voando até encontrarem terra firme. Sarah acha que será uma boa ideia aliviar o peso do avião para que consumam menos combustível, e começam a jogar coisas aleatórias para fora, assustando alguns pescadores na região. A ideia funciona e ajuda a manter o indicador de combustível estável. Nesse momento, Jackson olha para Sarah e ela sabe que ele está sugerindo que também se livrem do corpo de Fred. Isso a faz se sentir mal, mas Jackson lembra que a sobrevivência deles é mais importante. Com o coração partido, Sarah coloca a foto de sua esposa no bolso de Fred e o empurra para fora do avião, lamentando sua morte por alguns segundos. Em seguida, ela quer se livrar das bebidas, mas Jackson diz que podem ser usadas como combustível porque contém etanol. Sarah acha que é uma boa ideia e decide que será ela quem correrá risco dessa vez, especialmente porque Jackson está machucado. Ela sobe lentamente e com cuidado em cima do avião e segura na asa, onde abre a válvula do tanque de combustível. Jackson passa a garrafa para ela, mas o vento está muito forte e a garrafa escapa de suas mãos.
Ele tenta novamente, e dessa vez dá certo. Uma a uma, Sarah despeja 3 garrafas na válvula. Quando Jackson está prestes a entregar a última garrafa, deixa cair acidentalmente no avião e não tem escolha a não ser pedir para que ela entre novamente. Sarah tenta se mover cuidadosamente, mas escorrega e com sorte agarra a parte superior da barra do avião. Com um salto rápido, ela vai para dentro do avião aliviada, mas acaba tendo um pequeno ataque de pânico. Jackson confessa que enquanto estavam abastecendo com as bebidas, ele pode ter visto uma ilha. Voltar é arriscado porque podem consumir o combustível restante, mas Sarah decide confiar na palavra de Jackson. Ela vira o avião e eles começam a procurar pela ilha que ele viu, enquanto o indicador de combustível continua a cair. Infelizmente não encontram nada, e o tanque finalmente fica vazio, fazendo com que o avião desligue. Eles conseguem planar um pouco, mas não por muito tempo. Pensando que esse é o fim, o casal pede desculpas um ao outro por serem egoístas e não prestarem mais atenção às necessidades do outro. Sarah também confessa que odeia despedidas porque isso a faz querer ficar. Nesse momento, Jackson avista a ilha que viu antes, mas agora eles precisam descobrir como pousar o avião. Sarah mal sabe o básico, e Jackson tenta incentivá-la, mas o avião começa a cair muito rápido, atingindo a água com agressividade. O avião vira de cabeça para baixo, deixando o casal inconsciente, e começa a afundar lentamente, parando na beira de um penhasco subaquático no fundo do oceano. À medida que o avião começa a se encher de água, Sarah recupera a consciência e desesperadamente tenta acordar Jackson sem sucesso. Logo a cabine inteira está inundada, e Sarah luta com a porta por vários segundos até finalmente conseguir abri-la, nadando para alcançar a superfície. Assim que consegue respirar novamente, começa a chamar por Jackson, mas ele não aparece. Sarah não desiste e nada de volta, descobrindo que o avião está prestes a cair do penhasco. Felizmente, o corpo de Jackson boiou e agora está preso na asa, então Sarah pega um colete salva-vidas, coloca nele e infla o colete antes que o avião caia. Enquanto o avião some no abismo, Sarah nada até a ilha e leva Jackson, onde ela o reanima até que recupere a consciência. Ela fica aliviada. Em seguida, ambos desmaiam exaustos na areia. Algumas horas depois, acordam quando sentem a água se aproximando demais. Jackson percebe que, na verdade, eles estão em um banco de areia e que ele desaparecerá com a maré. Sarah não consegue acreditar nisso e chora pelo fato de não estarem seguros. Depois de serem cobertos pela maré, o casal fica flutuando na água e seus membros estão ficando cansados de manter seus corpos acima da água e nadar contra a correnteza. Sarah começa a chorar ao perceber que todos os esforços foram em vão porque eles vão morrer ali de qualquer maneira, e Jackson aproveita a oportunidade para dizer que a ama. Ela retribui as palavras e os dois se beijam, esperando pelo pior acontecer. Nesse momento, um barco de pescadores aparece e finalmente resgata o casal. Alguns tubarões nadam próximo ao casal, deixando Sarah nervosa, mas felizmente eles conseguem nadar até o barco, finalmente em segurança. Sem acreditar que estão vivos, o casal concorda que não haverá mais despedidas entre eles. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e, o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.